Nesta aula, para terminar o capítulo 7, vamos representar alguns argumentos lógicos na lógica de predicados. Mas, antes de tudo, lembre, um argumento é uma implicação do tipo premissa implica conclusão. E nesse caso, as premissas e a conclusão serão fórmulas da lógica de predicados. Veja então alguns exemplos de representação de argumentos por fórmulas da lógica de predicados. Considere o argumento: todos os homens são mamíferos. Todos os mamíferos são animais. Portanto, todo homem é um animal. Para representar esse argumento, suponha então uma interpretação I5 sobre o conjunto dos seres vivos e considere os predicados P, Q e R tais que são definidos aqui. I5 de PX é verdadeiro se somente se XI é um homem. QX é verdadeiro se somente se XI é um mamífero. E RX é verdadeiro se somente se XI é um animal. Evidentemente que estamos considerando I5, XI5, XI5, XI5. Nesses termos, esse argumento é representado por essa fórmula, segundo I5. Ou seja, todos os homens são mamíferos, é representado por, para todo X, se X é um homem, então X é mamífero. E todos os mamíferos são animais, são representados por essa forma. Para todo X, se X é mamífero, então X é um animal. Dadas essas duas premissas, portanto, temos aqui o portanto, a implicação, concluímos tal fato: todo homem é um animal, ou seja, para todo X, se X é um homem, então X é um animal. Vamos continuar apresentando mais exemplos. Considere o argumento: todo baterista é músico. Alguns vocalistas são músicos. Portanto, alguns vocalistas não são bateristas. Para representar esse argumento, considere a interpretação I6 sobre o conjunto dos homens e os predicados P, Q e R, tais que P é verdadeiro se somente se a interpretação de X é um baterista. Q é verdadeiro se somente se a interpretação de X é um músico. E R é verdadeiro se somente se a interpretação de X é um vocalista. Dadas essas interpretações, esse argumento é representado segundo I6 por essa forma. A primeira premissa é representada por essa forma: para todo X, se X é um baterista, então X é um músico. E a segunda premissa é representada por essa forma: alguns vocalistas são músicos, ou seja, existe X, que é vocalista, e que é músico. Dadas essas duas premissas, temos, portanto, ou seja, implica essa conclusão: alguns vocalistas não são bateristas, ou seja, existe X, que é vocalista e não é baterista. Estamos apresentando nessa aula vários exemplos. E é interessante que você os veja novamente e compare as representações. Considere o argumento: todos os padres são pacifistas. Nenhum general é padre. Portanto, nenhum general é pacifista. Vamos representar esse argumento conforme a interpretação I7,
que interpreta P, Q e R nessas condições. E 7 interpreta P como verdadeiro se somente se XI é um padre. Interpreta Q como verdadeiro se somente se o X interpretado é um pacifista. Interpreta R como verdadeiro se somente se o X interpretado é um general. Então, todos os padres são pacifistas, ou seja, para todo X. Se X é padre, então X é um pacifista. Nenhum padre é general, ou seja, não existe, é falso que existe, alguém que é general e que é padre. Dadas essas duas premissas, portanto, temos essa conclusão, que representa nenhum general é pacifista, ou seja, não existe X que é general e pacifista. Nessas representações, estamos preocupados apenas com isso, com a representação. Nesse ponto, não estamos preocupados com a qualidade dos argumentos representados. Se são bons ou não, se são fortes ou fracos. Isso nós vamos analisar mais adiante. Todo político culpado de corrupção será preso ou multado. Alguns políticos culpados de corrupção serão multados. Nenhum político será preso ou multado. Portanto, nem todos os culpados de corrupção serão presos. Esse argumento é representado por essa forma, segundo a interpretação I8, que interpreta P, Q e R nessas condições. Conforme I8, P caracteriza indivíduos culpados de corrupção. Q caracteriza indivíduos que são presos. R caracteriza indivíduos que são multados. Considere o argumento. Cada sócio do Praia Clube gosta de outro sócio. Logo, há sócio do Praia Clube do qual todos gostam. Considere a interpretação I9, que interpreta QXY como verdadeiro se somente se X interpretado gosta de Y interpretado. E essa é uma interpretação sobre o conjunto dos sócios do Praia Clube. Então, nesses termos, esse argumento é representado por essa forma. Para todo X existe Y, tal que X gosta de Y. E como o domínio é o conjunto dos sócios do Praia Clube, estamos falando de sócios do Praia Clube. Dessa premissa temos essa conclusão. Existe um Y, tal que para todo X, X gosta do Y, ou seja, todos os sócios do Praia Clube, todos os X, gostam desse indivíduo, que é o Y, que também é um sócio do Praia Clube. É claro que, quando vemos essas representações de argumentos por fórmulas na lógica de predicados, pensamos sobre algumas coisas. A primeira delas, a representação não é única, ou seja, dado um argumento, a representação desse argumento na lógica de predicados não é única. Podemos ter outras representações. Uma outra questão é a seguinte: olha, se estamos representando por fórmulas, é claro que esperamos que tais fórmulas, a análise semântica de tais fórmulas, nos ajude a fazer uma análise dos argumentos. E veremos que isso é o caso. Dada a representação, quando analisamos as fórmulas, concluímos sobre a qualidade dos argumentos.